Assembleia Geral, muito boa tarde. O programa de estabilidade e crescimento foi o tema que dominou o debate quinzenal desta manhã. José Sócrates foi ao Parlamento ouvir as críticas dos deputados, quer por causa das propostas apresentadas, quer por causa da forma como o Governo as anunciou. Primeiro em Bruxelas e só depois em Portugal. O líder da bancada parlamentar do PSD acusa o Primeiro-Ministro de fechar a porta ao consenso. José Sócrates defende-se e diz que os social-democratas querem abrir a porta ao Fundo Monetário Internacional. Como já se esperava, os deputados aproveitaram a ida habitual do Governo ao Parlamento para criticarem um novo pacote de austeridade com medidas imorais, injustas e, pior, acusa o PSD, provocatórias, pois contrariam um negociado com os social-democratas antes da apresentação do Orçamento de Estado para este ano e que o Primeiro-Ministro já sabia não seriam aceites. Com essa atitude que o senhor tomou faz hoje exatamente uma semana, o senhor fechou a porta a qualquer consenso e abriu caminho a uma crise política. Essa responsabilidade é sua. Não dando condições ao Governo para defender os interesses do país em Bruxelas, o que os senhores farão é empurrar o país para os braços do FMI e ficarão responsáveis por isso. Os deputados recordam-se de todos os PECs já apresentados por José Sócrates como essenciais ao país. Mas este último, o quarto, levanta outras críticas. O facto de ter sido apresentado primeiro em Bruxelas, antes de ter sido anunciado aos principais afetados pela austeridade, os portugueses. Dê-me uma boa razão para, num momento em que pede unidade, em que pede consenso, em que pede esforço nacional, o senhor tenha entendido que o último português que teve mais de 2 milhões de votos não tinha que ser informado das suas intenções. Em 6 anos de Primeiro-Ministro, nunca, Sr. Deputado, pus em causa nenhum deveres de cooperação institucional. E o Governo procedeu em matéria de Programa de Estabilidade e Crescimento exatamente da mesma forma como procedeu das outras vezes. Assegura Sócrates ter apresentado as linhas de orientação deste PEC a Cavaco Silva, que vai ser discutido no Parlamento na próxima semana. A direita já avisou, não vai apoiar o novo pacote de austeridade e a esquerda sempre se mostrou contra mais medidas. Não precisa o Governo do sim da oposição para as implementar, mas pode estar aberto assim o caminho para eleições antecipadas. O Governo assegura que as pensões não vão ser congeladas no próximo ano. José Sócrates foi ao Parlamento a dizer que houve uma má interpretação das medidas e explicou que com o novo PEC vai ser suspensa a lei que dita os aumentos dos reformados, até agora ditada pela inflação do país. As alterações às regras previstas na lei portuguesa para atualizar o valor das pensões é a medida incluída no novo Programa de Estabilidade e Crescimento que mais críticas levanta da oposição. Da direita à esquerda, todos criticaram o Governo por tirar a quem menos tem, acusam os partidos. Corrigir o que seja nas pensões mais pequenas não deixa de significar, para a grande maioria delas, em 3 anos, 2011, 12 e 13, uma perda face à inflação de cerca de 10%. Críticas dirigidas em especial ao ministro Teixeira dos Santos por não ter explicado bem o que se ia passar com os aumentos das pensões a partir do próximo ano e ter criado assim equívocos que José Sócrates hoje desfez. Nós não podemos aumentar as pensões tal como estão definidas na lei. Não podemos. Mas a verdade é que essa suspensão dessa lei não impõe que tenhamos que congelar as pensões mínimas. Acredita o Governo que no próximo ano as pensões mínimas até possam vir a aumentar porque, explica o Primeiro-Ministro, existe margem de manobra orçamental suficiente para tal. Esclarece José Sócrates que apenas as pensões superiores a 1.500 € vão ser tributadas.
Esta tarde, no Assembleia Geral, analisamos o debate quinzenal desta sexta-feira e o anúncio de José Sócrates de que, afinal, as pensões mínimas vão ser aumentadas, ainda que ligeiramente. Já sabe, pode participar através do número 213236898. Se preferir, envie o seu comentário, a resposta à questão de hoje para a assembleiageral@económico.pt. Ficamos a aguardar, então, pela sua opinião. E no Assembleia Geral desta tarde, reunimos com Bruno Proença, o diretor executivo do Diário Económico. Bruno, muito boa tarde. Olá, Uma semana depois de ter sido apresentado este PEC 4, os partidos continuam ainda a ser muito críticos perante a atuação do Executivo. O debate de hoje vai confirmar aquilo que toda a gente já pressente. Estamos num período de pré-campanha eleitoral ou mesmo de campanha eleitoral. Aliás, foi sintomática a agressividade e o tom duro de todas as bancadas, nomeadamente o Governo. E acho que nesse aspecto, José Sócrates não convence ninguém quando quis ou quando afirma que está disposto a negociar as medidas, porque logo a seguir o tom agressivo que usou para o PST, para a bancada do PST, não é o tom de quem quer negociar, ou seja, não se usa aquele tipo de agressividade e de acusações quando se quer negociar alguma coisa com alguém. E, portanto, a atitude do Governo, aqui neste caso do Primeiro-Ministro, reflete uma estratégia? Eu acho que reflete a estratégia de quem quer ir para eleições. Eu acho que José Sócrates percebe uma coisa, que a situação como está, do ponto de vista financeiro, é insustentável e, portanto, mais cedo ou mais tarde vai ter que pedir ajuda internacional, até porque as negociações no âmbito do Fundo Europeu não são da contento de Portugal, portanto, o que está em cima da mesa para flexibilizar o Fundo de Resgate não é suficiente para agradar às nossas pretensões e isso faz estreitar o caminho Portugal tem e, portanto, acho que José Sócrates sabe que em termos financeiros está condenado a pedir ajuda e, portanto, prefere uma jogada de antecipação provocar já eleições, porque eu acho que ele está convencido que consegue derrotar Pedro Passos Coelho em eleições. E é isso que neste momento se notou, ou seja, nós temos aqui um divórcio entre aquilo que é o discurso e aquilo que é o tom. No discurso toda a gente quer a paz, toda a gente quer a estabilidade política, mas no tom percebe-se na cabeça das pessoas já está uma campanha eleitoral e eleições mais cedo ou mais tarde. Agora, o futuro do país poderá ser decidido na próxima quarta-feira, em vésperas do Conselho Europeu? Pois, essa é a dúvida. Que existe esta falta de entendimento em torno do PEC 4? Pois, essa é a questão que eu, neste momento, e acho que vamos ter que esperar pelo fim de semana para perceber. O Governo recuou, nomeadamente o Primeiro-Ministro, face à entrevista que deu à SIC, onde afirmou claramente que iria levar uma resolução, que se a resolução fosse chumbada, que iria votar, que se iria demitir, aliás. E a verdade é que ontem, à entrada para a reunião com o grupo parlamentar do PS, acabou por recuar nessa questão, dizendo que vai entregar no início da próxima semana, espero-se que segunda-feira, o PEC, mas já falou em debate apenas. Já não falou e não em votação. E depois, no final da reunião do grupo parlamentar, o PS vai mesmo dizer que não vai precisar de nenhuma resolução. E, portanto, essa questão é formalmente importante porque pode ou não significar a tal queda do Governo, no sentido em que ficou na mão dos partidos da oposição, nomeadamente dos pequenos, o ato de entregar a tal resolução que funcionará na prática como uma moção de censura, digamos assim. E, portanto, vamos ver, o PP também tem congresso este fim de semana. Tinha dito que a partida apresentaria esse projeto de resolução. O PCP também. O PP vai ter um congresso este fim de semana e, portanto, esperemos que, durante os trabalhos do Congresso, ou mesmo no seu final, no domingo, Paulo Portas possa anunciar esse projeto de resolução e, então, sim, se de facto existir, e se for votado na quarta-feira, e se de facto for, digamos assim, chumbado esse tal projeto de resolução, o que acontecerá é que eu acho que o Governo vai ter que forçosamente tirar consequências daí e provavelmente vamos entrar numa situação de crise política. Também vai ser interessante perceber, se é que vamos saber, o que é que vai acontecer na reunião que deve estar a começar daqui a pouco entre Cavaco Silva e José Sócrates, que também é um ponto importante, porque eu acho que neste momento também, e aliás a entrevista de João Lobo Antunes hoje ao Diário Económico e ao Económico TV é explícita. Acho que em Belém já toda a gente está a trabalhar também com o cenário das eleições antecipadas. Portanto, eu acho que o debate de hoje de manhã, nesse aspecto, foi um bocadinho esquizofrénico. Ou seja, toda a gente fala de uma coisa quando já está a pensar noutra, não é? E, portanto, é isso que tem acontecido nos últimos dias também. Sim, lembrando aquela série Lie to Me, não é? As pessoas dizem uma coisa, mas na sua expressão já está outra coisa e reflete claramente que já estão todos a pensar em eleições. E, na minha opinião, é bom que isso aconteça ao país. Acho que, de facto, esta situação é insustentável no aspecto político. Há um bloqueio institucional neste momento no país que é grave, tendo em conta a situação económica e
financeira e estas medidas difíceis que são necessárias adotar para tirar o país desta situação. Bruno, vamos agora ouvir a opinião dos telespectadores. Falamos então com Alcides Dias, 39 anos e que segue o Assembleia Geral a partir de Odivelas. Alcides, muito boa tarde, bem-vindo à Assembleia Geral. A questão de hoje é se concorda ou não com estas novas medidas de austeridade, nomeadamente com o corte nas pensões. Ora, muito boa tarde, senhora jornalista, e ao seu convidado e a todas as pessoas que participam no ETV. A minha pergunta é muito simples, porque quem me colocou essa mesma pergunta a mim foi a minha mãe e eu tive dúvidas em responder. A minha mãe pergunta-me, e eu dirijo a pergunta ao seu convidado. Ouve lá, as reformas são para todos os cortes nas pensões são para todos os pensionistas ou são para determinados pensionistas que têm valores superiores a 1.200 ou 1.500 euros mensais? Alcides, fica a minha pergunta. Fica então registada esta sua questão, que o Bruno conseguirá responder melhor do que ninguém. De facto, há aqui vários escalões e a partir, creio eu, dos 1.500 euros é que se farão estes cortes. O que vai acontecer, há aqui três questões à volta desta questão das pensões, que é de facto a questão mais emblemática deste PEC 4 e que é para entrar em vigor no próximo ano. Basicamente, o que o Governo fez inicialmente foi congelar a atualização do IAS, que é o indexante para o cálculo das pensões. Se quiserem, é um valor muito aproximado do salário mínimo nacional, não é? Não é igual, um bocadinho mais baixo, mas só para os telespectadores terem uma ideia. E, portanto, o Governo começou por congelar esse valor, que era atualizado todos os anos, segundo uma regra que está numa lei, e que isso significava que automaticamente as pensões subiam. E, portanto, o Governo, ao congelar esse valor, significou que automaticamente congelou todas as pensões. É aquilo que o Primeiro-Ministro estava a dizer, que não consegue cumprir a lei, porque essa forma de cálculo de atualização do IAS estava linkado à inflação. Ora, com a inflação do país que se espera para os próximos tempos terá ser acima dos 2%, devido à questão dos combustíveis e à questão dos alimentos que nós temos todos estado a saber, provavelmente as pessoas iam dar aqui um salto bastante elevado em termos da sua atualização. Portanto, tiveram que suspender essa lei. Essa lei, porque senão o orçamento não comportava. Portanto, esta é a primeira questão à volta das pensões. Depois, o Governo fez uma segunda medida, que foi, criou um imposto especial, não se chama de imposto, mas vamos simplificar o imposto especial, para as pensões acima dos 1.500 euros. E a forma como isto vai funcionar foi um bocadinho na mesma lógica que funcionou para os vencimentos da função pública. Portanto, são valores que vão variando consoante o valor da pensão, mas a partir de acima dos 1.500 euros vai começar a haver cortes que no máximo... É inevitável fugir essa contribuição acima deste teto dos 1.500 euros, que no máximo vai ser um corte de 10% para as pensões mais altas. Portanto, isto não se sabe ainda ao pormenor, mas se realmente for um sistema semelhante ao que foi para os salários da função pública, e isso que o Governo tem dito, vai ser nesta forma que vai funcionar. Hoje houve uma novidade. E já lá vamos, e a confusão que hoje está a haver